Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Isaac o Brabo. Hoje não vamos falar sobre Football Manager diretamente, como foi no último vídeo, de falar da saga, começamos lá a saga com o Manchester United. Hoje vamos falar da outra parte do nosso canal, Isaac o Brabo, do Football Manager ao campo real. Hoje vamos falar do campo real e vamos falar da minha experiência na Copa Cidade Verde, que aconteceu em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. Então tudo começou em Caxias, que é a família da minha noiva, todos são de lá. Então a gente estava lá passando férias e o meu afilhado, ele joga no Sub-14 do APAFUT, um time de futebol, também já fez parte do Caxias, então hoje está no APAFUT. Então eles iam fazer parte dessa copinha, mas não pelo APAFUT, pelo projeto Fabrício Souza, que é um time de Canoas, que é uma escola / projeto formador de atletas, né? Que daí eles atuam na categoria Sub-9 até o Sub-17. Eles não têm um time profissional, né? É só de categoria de base. Então, teve o Sub-14, o Sub-13 e o Sub-15 nessa Copa. E eu conheci o técnico deles, o Jackson, que é de Caxias, e que já vinha treinando com o meu afilhado e os amigos dele do APAFUT de Caxias. Então, através dele, né, eu falei, né, que eu era formado em educação física, bacharelado, licenciatura, e tinha cursos, né, de análise de desempenho, então eu estava fazendo curso de treinador, categoria de base, e me joguei lá, né, na ideia de, pô, eu posso fazer parte da equipe, né, eles estavam precisando de um auxiliar técnico e tal, não, eu posso fazer, aí posso até fazer preparação física dos atletas lá, né, então, aceito, né, fui aceito lá participar, e fui o auxiliar técnico do Sub-14 e preparador físico das categorias que o projeto Fabrício Souza estava participando, o Sub-13, 14 e 15. Então, vamos lá, vamos para a Copa, né, em si. E começa com uma fase de grupos, são 4 grupos, com 2 grupos com 4 times e 2 grupos com 3 times. Então, o meu grupo, o chaveamento dele, era nós, né, o projeto Fabrício Souza, o EBFA, que é a Escola Bagiense de Formação de Atletas, o Ser Amigos e o JC. O JC era, de acordo com a minha pesquisa, né, era, né, um time muito forte e é o que a gente tava pensando já desde o começo, tipo, a gente vamos pra cima dos caras, já que são os mais fortes, então a gente vamos estudar ali eles, vamos jogar com tudo e vamos ganhar dos caras. Essa era a nossa meta, né? Mas o primeiro jogo era contra o EBFA, o Bagiense. E o que eu fiz? Eu acho, né, o que eu sempre defendo no futebol, né, agora, né, depois dos cursos, tudo, eu defendo do trabalho conjunto da análise e de treinador, né? Então, eu acho que para um time de futebol dar super bem, tem que estar conversando ali a análise de mercado, análise de desempenho e o técnico, né, o que ele vai escolher, a formação, enfim, eu acho que ele tem que alterar o time de acordo com o que o outro time oferece, né? Então, o que eu fiz? Busquei previamente, né, sabendo da nossa chave, já busquei vídeos de jogos desses 3 times, o Bagiense, o Ser Amigos e o JC. Então, nosso primeiro jogo era contra o Bagiense, encontrei lá um vídeo deles, de um jogo que eles jogaram em novembro, então era recente, da mesma categoria. Então, provavelmente não mudou muito os atletas e provavelmente era o mesmo treinador, né? Então era o mesmo estilo de jogo. Então, eu analisando esse vídeo, esse jogo deles, eles perderam, se não me engano, por 3-0. E os 3 gols foi de bola parada. Ou foi escanteio, ou foi falta, ou falta no lateral. Então, eu vi essa deficiência, né, vamos dizer assim, desse time. E também analisei que eles são fortes fisicamente, são altos. Então, eu imaginei que ia ser um jogo brigado, né? Tipo, mais físico do que técnico. E também analisei que eles têm uma desorganização tática, né? Que é justamente o que eu gosto de evitar nos meus times, né? Tanto no Football Manager, tanto na vida real, né? Essa foi a minha primeira experiência na vida real como um auxiliar ou treinador. Mas no Football Manager é algo que eu busco não ter esse problema, né? Ter boas transições, dominar o meio, dominar a posse de bola. Se não tem o posse de bola, então dominar bem o contra-ataque, as transições. Então, é algo que foi um problema para os caras, porque eles tinham lá a defesa, o meio e o ataque. Eles não conseguiam fazer essas transições certinho, eles eram muito espaçados. Então, a defesa estava em bloco baixo, o meio não aproximava e o ataque também não aproximava. Então, tipo, o jogo deles era bola
alçada, né? Balãozinho para a área, balãozinho lá para frente, chutão. Então, o que a gente pensou? Fizemos uma tática, né? Eu e o treinador, né? O Jackson, previamente, né? O Jackson comentou de que queria colocar o Pedrinho, né? Que é o filho dele, como ponta. E o meu cunhado não, meu afilhado, ele é ponta também. Mas ele joga em várias posições, né, o meu afilhado, né? Então, eu pensei também para potencializar o Pedrinho e potencializar o Gomes, né, o meu afilhado, já que ele joga melhor na ponta. E o Pedrinho, pelo que eu analisei nos treinos, ele é um jogador muito inteligente, taticamente, é veloz, assim, de pensamento rápido e consegue se livrar, assim, e ter uma boa visão de jogo, né? Então, o que eu pensei? Pensei nessa tática aqui. Ó, goleiro, 2 zagueiros, 2 laterais, então 4-2-1, 2-1. Que esse daqui, ele pode vir aqui, pode ficar um 4-2-3-1, pode vir também aqui um 4-3-3, né? Então é uma formação, né, uma tática que é bem maleável, né? Mas o que eu pensei, o Pedrinho, né, jogar nessa posição aqui como um box-to-box. O que é a função do box-to-box? Ele vai de box to box. Ele corre, né, anda todo esse espaço aqui, ele pode andar. Ele é um jogador que tem um deslocamento livre. E a ideia é que ele sirva de aproximação para o meio, para os pontas, para o ataque, e ele consiga fazer tabelas rápidas, até no apoio, quem sabe, dos laterais. Então, ele consegue fazer essa função de box-to-box. Porém, como o Pedrinho, ele não é forte fisicamente, ele é baixinho e tal, é magrinho, então, tipo, qualquer trombada nele é um problema, porque daí, considerando que a gente enfrentar um time forte fisicamente alto, ele ia tomar as buchas ali, né? E não ia aguentar se segurasse muita bola. Então, a gente conversou com todo o time e tal, com ele principalmente, na ideia de ele, toda vez que for receber a bola, ele mapear, fazer o mapeamento, né? O que é o mapear? É olhar em sua volta, né? No ataque, no lado, na ponta, enfim, para onde ele possa tocar futuramente a bola e não ter que carregar muito. Então, ele mapeia, escolheu, tocou, recebeu, tocou. Ele não segura muita bola. Então, ele tocava 2 vezes a bola, dominava, ajeitava, tocava. 3 ali no máximo. Então, deu certo. Aí, como o Pedrinho, eu via possibilidade, né, dele fazer essa função, foi o que a gente decidiu fazer. Então, ficou ali o Pedrinho ali nessa função aqui e ficou o Gomes na ponta. Na real, não. Nesse jogo, o Gomes ficou aqui, de falso 9. A gente jogou o Gomes para a ideia do falso 9. E que nunca tinha feito, né? Eu tava pensando bem se devíamos, mas conversei ali com ele e tal, expliquei a função, né? Que o falso 9, o falso 9, ele joga de frente pro gol, né? Não de costas, como um 9 comum, né? Então, que era tipo um 10, só que mais avançado ali, que poderia ajudar na frente e atrás também. Então, ok, ele tava confiante pra fazer, a gente botou ele pra fazer. No fim, a gente viu que no final do jogo não deu muito certo, assim, ele não rendeu o que ele rende, né? Então a gente trocou ele no jogo ali e abolimos a ideia do falso 9. Mas vamos ao jogo. Foi 1-0 para nós. O gol, adivinha, de bola parada. Cuidado, Alisson! 1-0 para nós. Vitória contra o Bagéense. Vitória fruto de uma análise que a gente percebeu que o ponto fraco do time adversário era a bola parada. Então, no segundo jogo era contra o Ser Amigos. Esse eu não encontrei nada para analisar. Porém, a gente tinha informações do jogo que eles tiveram na primeira rodada contra o JC, né? Foi 2-1 pro JC. O JC, que a gente viu o histórico do time, e eles ficaram o ano inteiro sem perder. 2025 inteiro eles não perderam um jogo. Eles estavam com só vitórias e 2 empates, se não me engano. Então era um adversário bem difícil. E o Ser Amigo jogou ali palho, né? Palha ali. 1-1. Aí no final ali tomaram um gol também. E descobrimos que eles tiveram 2 expulsos, o goleiro e o lateral esquerdo. Então pensamos nisso na análise, então, já que a gente não conseguiu ver vídeos e só tinha informações dos últimos jogos, do último jogo, na verdade. Então a gente teve, ok, o goleiro vai ser reserva e o lateral esquerdo tá expulso, né? Tá suspenso. Então vai ser um lateral reserva e o goleiro reserva. E a gente fomos nessa ideia, mantivemos a mesma escalação ali, a formação tática, só mudamos as peças, né? Entrou aqui no 9, que era o falso 9, era o Gomes, a gente colocou o Robert, que a gente tinha poupado ele no primeiro jogo. E colocamos
no lugar do... O Pedrinho continuou. Aí tinha o Jonas também para entrar na ponta ali também. Então a gente tinha essas opções, assim, mais à mostra, assim, né? Que eram meio que uns 12º jogadores. Então, no jogo, no final, sem análise, a gente ganhou de 5-2, com um hat-trick do Robert, o nosso 9, que ele já tá bem encaminhado ali para ser do Corinthians. E ter até olheiro que gostou dele do Inter, né? Então, vamos ver, o futuro do nosso 9 ali vai ser bem bom. E fez um hat-trick. E os 2 gols que a gente tomou foi uns gols bobos, assim, um chutão lá da defesa, quicou ali, aí o nosso zagueiro não conseguiu pegar. E sobrou para os caras fazer o gol, que deu uma dividida com o nosso goleiro, que a gente até achou que foi falta. Mas, enfim, o juiz mandou seguir, foi gol para os caras. Aí o segundo gol também foi nesse em contra-ataque ali, uma enfiada de bola, e teve esse gol aí. Mas foi um jogo tranquilo, 5-2. Os caras sem o goleiro titular, sem o lateral esquerdo titular, que depois a gente viu que era o capitão dos caras ainda. Que tava ali suspenso, né, pelo cartão. Então foi 5-2 para nós, 6 pontinhos pro projeto Fabrício Souza. E faltava o último jogo do grupo, que era logo contra o JC. Esse, a gente viu o vídeo, a gente conseguiu fazer uma análise e viu todo esse histórico do time, né? Então, eu fui ver também logo após o jogo do Ser Amigos, o dono lá do clube, né, o Fabrício Souza, me levou até o jogo deles, que era logo em seguida do nosso. Então eu fui lá analisar na íntegra, né, o jogo deles contra o Bagéense, que a gente ia ganhar de 1-0, para ver mais ou menos como tá o time, né, não só pelo vídeo que a gente já tinha visto, e a gente viu o jogo dos caras, né, eu vi, né. E o que a gente percebeu, né, o que eu percebi analisando lá? Eles são um time alto no meio campo, dribladores, sabem sair jogando com calma e tranquilidade. Então o meio de campo dos caras era muito bom. E os alas ali, o ponta, o atacante, são bem velozes e dribladores. O jogo acabou que eles ganharam de 3-1 do Bagéense, mas jogo apertado, assim, no começo, assim, no primeiro tempo, estava bem intenso. E outro ponto que eu percebi foi que quando eles tomam um gol no começo do jogo, eles ficam meio nervosos, assim, levar um gol e meio que cai o nível deles, né? Então, o que eu bolei de estratégia, né? Conversando também com o Jax, explicando ali as fraquezas e os pontos fortes dele, a gente escolheu fazer com que os nossos volantes, o 5 e o 8, fizessem marcação homem a homem. Então, o 5 marcou o camisa 60 dos caras, o Brian, e o 8 marcou o camisa 55. Era para ser o 55, né? Só que a gente viu que o 55 foi poupado do jogo, porque já tinha cartão no primeiro jogo e eles não queriam perder ele para o mata-mata. Então eles não jogaram com o 55, mas a gente falou, ok, não tá lá, então tu vai marcar o que tá na função dele ali, que era o 70, se não me engano. E sobrava sempre o 90 dos caras, que ficou pro Gomes, né? Que a gente viu que ele conseguia fazer o 10 melhor, que a gente colocou no meio do jogo passado, e percebeu que ele fez o papel do 10 ali, que seria do Pedrinho, do box-to-box. Ele fez muito bem o papel, e puxamos o Pedrinho para esse lado. Então, colocamos lá. E o 10, né, o Gomes, marcava quem sobrava do meio campo dos caras. Resultado. Fizemos isso, botamos um bloco médio de marcação, não colocamos uma defesa muito lá embaixo, porque daí a gente dava chance deles fazer os lançamentos cruz correria, né, os alas dele, os pontas e o atacante rápido. Então a gente deu uma avançada na nossa linha defensiva para evitar esses lançamentos e teve essa marcação homem a homem do nosso meio campo no meio campo dos caras. No fim, a gente fez um golzinho ali no começo do primeiro tempo ali, já, que foi bem o que a gente planejou, que tinha que fazer um gol no começo para deixar os caras nervosos. Não há nada que possa ser feito, a não ser derrubar aquelas árvores e aquele muro. Levantamento, bola na boca do gol, subiu de cabeça, gol! Gol do Fabrício de Souza! E a gente segurou esse placar, acabou o primeiro tempo, começou o segundo tempo. Lá para os 27 minutos do segundo tempo, o jogo são 2 tempos de 30. Aos 27, faltando 3 minutos, uma bobeada no nosso time e a gente conseguiu levar um golzinho. Perna direita na bola, não pegou legal nela, corta a marcação. Vai ficando com a bola ali pelo lado esquerdo. Fez bem ali o jogo de corpo, corta a marcação. Vem o Rian, vai pra cima o Rian. Que bola do Rian! Tá pintando o gol do JC, bateu, explodiu na marcação, insistiu, Chael levou pro fundo, olha o gol! Gol! Mas foi um descuido, foi detalhe, foi um empate com gostinho de derrota, porque a gente dominou o jogo todo. O meio campo dos caras não jogaram no jogo. A gente conseguiu barrar eles ali o jogo todo, só no finalzinho esse descuido, tomamos um gol. Ficamos com 7 pontos no grupo, líder do grupo, e foi isso. Mas as eliminatórias eram da seguinte forma, era geral.
dos 4 grupos, só classificavam 8 times, os 8 melhores classificados. Então, o primeiro enfrentava quem ficou em oitavo na classificação geral, o segundo, o sétimo e por aí vai. Ficamos em terceiro na classificação geral. Então, o nosso adversário era quem ficou em sexto, que foi o Torrense. Outro time que a gente não tinha uma análise do jogo, porque não teve nenhuma transmissão dos jogos deles. Então, a gente pensou, ok, alguém do time conhece, algum colega ali, algum dos caras? Aí o Robert conhecia já um dos amigos dele jogava ali, e conversando com ele, descobriu que 3 jogadores lá seriam perigosos, né? O 10, o 5 e o 7. Mas ninguém sabia a posição, né? Só sabia o número. Mas pelo número a gente pressupôs que era um ponta, o meia armador e o volante. E realmente eram esses os perigosos do time adversário. Então, as quartas de finais contra o Torrense, a gente não estudou, só tinha essa informação. Então a gente manteve a mesma ideia da formação tática ali, com o Gomes de 10 sendo box-to-box. E colocamos o Jonas ali na ponta e o Robert lá de 9. Então, coisa um ganho de 1-0. O meu tempo foi bem pegado ali, a gente conseguiu segurar, mas teve dificuldade de segurar o 7 deles ali, que foi em cima do nosso lateral esquerdo. Teve bastante dificuldade. Porém, a gente viu que tinham essa dificuldade, então a gente pediu pro 3 colar na sobra. Então, se o cara passasse do 6, a bola, o 3 pegava. E a gente dobrou a marcação ali e conseguiu fazer um golzinho lá e não tomar no segundo tempo. Porém, de novo, não sei se por nervosismo, por psicológico, o time deu aquela relaxada no final de novo. E faltando 2 minutos para acabar o jogo, o camisa 7 finalmente conseguiu uma dentro, passou do nosso lateral, o nosso zagueiro deu uma furada e sobrou para o cara fazer o gol. No finalzinho empataram e fomos para os pênaltis. Esse jogo ocorreu às 2 horas do dia, então teve os pênaltis. Nos pênaltis, a gente já preparou o nosso time antes, porque fez uma preleção, né, conversou individualmente com cada jogador antes de começar as eliminatórias, perguntando, se tiver pênalti, estão confiante para bater? Quem está confiante? Onde vai bater? Vai bater? Tu quer bater? Beleza, quer bater? Beleza. E aí perguntando outras coisas também, para ver feedback, né? Feedback do como que a gente estava sendo por enquanto, se estavam confiando no título. Então a maioria tá super, todos, sem exceção, estavam confiantes, assim, dando nota de 0 a 10, dava no mínimo 8, assim, 8,5, 9, assim, de confiança de título. Então, o pessoal tava confiante. O pessoal tava falando que tava gostando bastante do nosso time. Perguntamos quem queria para ser o capitão, quem seria a melhor escolha e tal. Então, a gente teve todas essas conversas anteriormente. E, nas horas dos pênaltis, aconteceu que o nosso goleirão Davi pegou 2 cobranças e a gente errou só uma. Então, ganhamos, classificamos. Porém, a organização da Copa sacaneou, porque tinha que jogar a semifinal no mesmo dia. Em vez de aumentar um diazinho lá da competição e tal, fazer um jogo cada coisa. Não, botaram as quartas e a semi no mesmo dia. E já atrasou o primeiro jogo, que era para ser 1h30, e atrasou para as 2. Então, jogamos de um pouco tempo de descanso e já tínhamos que enfrentar o Bom Sucesso, que era o time que a gente ia enfrentar na semifinal, para depois ir para a final no dia seguinte. E esse jogo estava marcado para ser 10-6. Só que como atrasou o primeiro jogo, atrasaram o segundo jogo também. Porque foi um atraso geral, não só no nosso jogo, porque os árbitros não tinham almoçado. Então foi para as 6h15 o nosso jogo. E já era quase noite, assim, mas ok, o tempo estava até às 7, estava claro. Porém, o campo que a gente jogou não tinha iluminação. Então a gente jogou o jogo contra o Bom Sucesso, deu certo até então, até um certo momento. Depois já ficou bem difícil de continuar. E vamos ao jogo, Bom Sucesso. A gente também não teve informação dos caras, não conseguiu fazer uma análise prévia, porque a gente não tinha nada de gravado, só tinha informação também por amigos que trabalham, que jogam naquele time. Que eles tinham um 9 uruguaio, que é matador demais, e tinha um 11 ali, que era bom também, que é o ponto esquerda dele. Então a gente sabia que tinha 2 bons mesmo, assim, no time, mas o resto era bom, mas nem tanto quanto esses dois. Os 2 sobressaíam. O uruguaio, para vocês terem ideia, eu acho que ele tinha 48 jogos e 50 e poucos gols, ou 50 e poucos jogos e 48 gols. Então era um absurdo o número do guri. Então o que a gente fez? Tem essa ideia, né, que tem um ponto ali que é bom, e tem o 9 ali, o uruguaio, que é bom, então vamos fazer o mesmo que a gente fez com o JC, né? Dobra a marcação ali no uruguaio, né? Os nossos 2 zagueiros ficaram responsáveis de marcar ali o uruguaio. E acabou que o nosso lateral direito, que estava ajudando muito no apoio, né? Tanto que ele fez 3 gols na Copa toda.
E, então ele já estava meio marcado também, né? O pessoal já fez a análise também até então e já estava sabendo que o nosso lateral direito era muito bom, o Theo. Então já estava com marcação nele e justamente era o ponto esquerdo que tinha a responsabilidade de marcar o nosso lateral direito. E a mesma coisa, o nosso lateral direito ficou responsável de marcar o ponto dos caras. E o Robert, o nosso 9 também, já como ele tinha feito hat-trick, tinha feito gol lá do contra o Torrens, então ele também tinha marcação, mas a marcação dele era absurda, era 3 em cima dele e às vezes 4. Então a gente tinha que fazer um jeito que ele conseguisse se livrar da marcação, né? Ele conseguia segurar 2 ali. Agora quando vinha terceiro, quarto, ele não conseguia fazer muita coisa. Então a gente pediu para os nossos pontas aproximarem, né, do 9 e também o Gomes aproximar para casa, né? Acontece que ele tá marcado, ó, o ponta puxa um da marcação, vem a marcação para junto com ele, e deixa esse aqui, o Robert com 2. E vice-versa, esse aqui puxa e vai para lá, e puxa alguém e deixa o Robert livre. E o Gomes a mesma coisa, ele aproxima para conseguir a escorada, né, do Robert. Então a gente tentou aproximar ali, compactar o nosso ataque. Vamos ao jogo. Começamos perdendo esse jogo, não foi gol do Uruguai, seguramos o cara, mas levamos um golzinho lá. Se o som tá ok, pelo que eu vejo aqui na nossa plataforma, o som tá ok. Vamos lá, Shadow, faz favor aí, Shadow, verifica. Olha o chute, gol! Faltava acho que uns 10 minutos para acabar o primeiro tempo, a gente tomou esse gol, daí a gente tava pensando, tipo, putz, e agora? A gente tem que reverter isso, né? Porque o time não estava dominando quanto estava dominando em todos os outros jogos que a gente jogou. Foi um domínio total em todos os jogos, mas contra o Bom Sucesso estava bem palheiro, assim, bem páreo. Então a gente pensou, né? O que a gente faz? Ficou pensando, matutando, eu, o Jackson, né, o técnico. Aí o que eu sugeri? Da gente tirar o Madalena, né, o lateral esquerdo, colocar um zagueiro, aí fazer uma linha de 3, liberar o Theo, puxar lá o ponto esquerda deles para a defesa deles. E aí, quem sabe, o Theo conseguia ganhar o meio ali, porque liberava o Gomes, liberava um dos pontos, enfim, a gente conseguiria liberar um dos nossos jogadores na frente, já que ia ter o Theo mais à frente. Mas aí, conversando assim, a gente não ficou meio assim receoso também de mexer na defesa, perdendo já. E no finalzinho do primeiro tempo, a gente fez um golzinho e, ok, deixa quieto. Fez o golzinho, empatamos. Cobrança de falta ali, aí um escanteio do Gomes. Aí de cabeça o nosso lateral direito marcou mais um. Aí foi o terceiro gol dele na competição. E começamos o segundo tempo. A torcida agora estava totalmente a favor do Bom Sucesso, porque o Sub-15 tinha recém terminado um jogo, foi lá assistir o jogo do Sub-14 do Bom Sucesso, né? Então eles tinham torcida organizada ali, os caras começaram a cantar horrores. E, nossa, a gente tentando dar instrução, eu e o Jackson não dava para ouvir, os jogadores não conseguiam ouvir nada, porque a gente gritava, mas a torcida gritava bem mais que nós. Então, acabou que a gente tomou um gol ali, lá pros 10 minutos do segundo tempo, a gente tomou o gol do Uruguai, finalmente o cara conseguiu se livrar ali da marcação. Não adianta gritar, não adianta fazer festa, não adianta fazer firula, tá 1-1, o que vale lá veio o Bom Sucesso! Gol! Sobrou uma pro cara, ele marcou. E aí a pressão foi toda pra gente. Nossa, a gente ficou... Confesso que eu fiquei nervoso ali no sentido de, meu Deus, dançamos agora. E aconteceu que a torcida começou a gritar mais ainda, a gente não conseguia acertar o time, tentava fazer por gestos ali pra pedir o nosso Pedrão, lá, o zagueiro que é alto e gosta de ir pra frente. A gente falou, cara, vira atacante, vai. E fez o sinal pra ele ir pra frente, assim, mas não tava entendendo muito bem. Aí no fim... Marcou 4, deu um balão pra cima. Lá vem o projeto, olha ali, armando a jogada, sobrou, agora invadiu a pequena área, vai chutar, gol! Eu disse que bastava um chute! Então ele tomou assim, pô, meu Deus, tava uma pressão, fizemos um gol. No finalzinho foi um chuveirada ali de água fria nos caras, na torcida, a torcida ficou um silêncio total ali, e a gente tava levando pros pênaltis. Aí eu pensei, pô, a gente não acabou o jogo, cara, eles estão dominando o jogo, vamos fechar a casinha. Aí tiramos lá o Madalena, botamos o zagueiro, tiramos lá o outro ali, botamos um volante, ficamos com 3 volantes, com 5 atrás, fechamos a casinha para levar pros pênaltis. Terminou o jogo 2-2, jogão, a gente com a adrenalina lá em cima, porque a gente que conseguiu esse empate que tem um sabor de vitória, né? Porque a gente tava perdendo, tava tomando pressão, conseguimos ganhar, calar a torcida dos adversários, tá um chato pra caramba, conseguimos calar eles. Então tá toda a atmosfera pros pênaltis pra gente ganhar, né? Porque eles estavam nervosos que tomaram o gol no final, a gente tava lá com a adrenalina lá em cima, tava com sangue nos olhos que a gente conseguiu empatar o jogo. E então aconteceu que escureceu.
que era o esperado. O campo não tinha iluminação, então a gente, conversando com o delegado da partida, resolveu trocar pro estádio do Sandense, que tava rolando um jogo lá. Então, tipo, é longe, tinha uns 15 minutos só de translado, aí mais uns 10 minutos que demorou pra eles decidirem trocar. Então, ficou lá meia hora, os nossos jogadores baixou toda a adrenalina, os caras recuperaram a autoestima deles. Então, tipo, foi muito prejudicial essa troca pra gente, né? Acho que foi o que fez a gente perder realmente, e a gente caiu justamente nos pênaltis com bom sucesso. Daí o nosso goleiro pulou todas para a esquerda, que era o lado de confiança dele, né? Então ele vai, vou pular para o lado de confiança. Porém, o time adversário percebeu a estratégia do Alex Muralha, né? Que é a mesma que o Guri usou, o Davi. E foi só para a esquerda e o time chutou só na direita. Então a gente tomou todos os gols que eles chutaram. E erramos também um dos nossos pênaltis e perdemos de 5-4. E foi isso, demos adeus à nossa competição do Sub-14. O Sub-13 também perdeu nas quartas. E o Sub-15 foi campeão em cima do Bom Sucesso, que o time que estava lá enchendo nosso saco na torcida. Então, nunca torci tanto com o time quanto eu torci pra eles. Que não era nem um time que eu tava torcendo, que eu jogo, que eu tava sendo coisas, ó. Pô, era o meu time que eu fui preparador de físico ali, também odeio os caras lá do Bom Sucesso, não tava uma torcida chata do caramba. E a gente conseguiu ganhar, Sub-15 foi campeão. E foi isso, essa foi a Copa. Eu achei uma experiência muito massa, vale pro meu currículo, ficamos em quarto no geral. Não ficamos em terceiro, como a gente achou que ficaria, porque não tem disputa de terceiro lugar. Era sobre a classificação geral. E eles contavam as eliminatórias como pontuação também. Então o JC ganhou as quartas de final, a gente empatou para classificar. E eles perderam na semifinal, assim como a gente. Porém, como eles ganharam as quartas, eles ganharam 3 pontos. A gente empatou e ganhou só 1 ponto e a gente estava 1 ponto na frente deles. Então eles passaram de nós e ficamos em quarto. Mas, como eu estava dizendo, é uma experiência muito massa, valeu demais. E todos os nossos atletas, todo o time, a comissão ali, o projeto Fabio Souza, massa, conhecer gente nova, e eles deram um máximo de si, todo mundo. E é isso, né? Vamos para mais uma. Vai ter em Torres agora de futsal, lá para começo de março ali. E dessa vez, conversando com o Jackson, né, o treinador, ele me ofereceu ser o treinador por todo o nosso trabalho que a gente fez, ele quer me dar essa oportunidade. E eu aceitei, né? Então eu vou ser o treinador do futsal do projeto Fabrício Souza dessa vez. E o Jackson vai ser o meu auxiliar. E vamos manter essa parceria. E vamos em busca desse título. Vamos trazer o caneco para nós. Então era isso. Essa foi a experiência, galera. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, comenta aí. Dê o like, compartilha, se inscreve e até a próxima. Tchau!